quando estudamos materiais e queremos entender o porquê das propriedades deles serem tal como são, um dos primeiros passos é estudar a forma que esses materiais se ligam. Então, por isso, esse vídeo é dedicado às ligações químicas. Vamos falar sobre as ligações primárias, que são as iônicas, covalentes e metálicas. Começamos falando sobre as ligações iônicas feitas entre íons. Ela é feita por elementos que estão em extremos opostos da tabela periódica, como os metais e os não metais. Estão nessa disposição porque possuem afinidade eletrônica totalmente diferentes. Enquanto os metais têm facilidade para perder elétrons, doar, são da família 1A e 2A, por exemplo, os não metais das 6A e 7A têm facilidade para receber esses elétrons. Vamos dar um exemplo clássico da ligação Na-Cl, onde o Na pode estar aqui representado como um metal, né? Está ilustrando o papel do metal, está da família 1A, tem um número atômico 11, a distribuição 1s2, 2 elétrons, 2s2, 4 elétrons, 2p6, 10 elétrons no total, 3s1, totalizando os 11 elétrons disponíveis para a ligação. Aqui nós temos na camada interna K completa, 2, como no L, e aqui, como no neônio, 8 elétrons. O que acontece é que os elementos buscam ser tal como os gases nobres. Tá? Ele tem a intenção de doar esse elétron para ficar mais estável. Se ele faz isso, ele passa de um átomo neutro para um cátion, que é um íon positivo, um cátion. Os não metais, por exemplo, vamos dar o exemplo do Cl, que está na família 7A, tem um número atômico 17. Ao invés de repetir esse tipo de distribuição, eu vou muitas vezes colocar a representação do elemento, no caso aqui o neônio, que tem essa distribuição eletrônica, que é o dos gases nobres, e aí vou continuar a distribuição, 3s2, 12 elétrons no total, o neônio tem 10, então mais 2, 12, 3p5, totalizando os 17 disponíveis. Essa camada M passa a ter 7, se ela receber esse elétron extra aqui, então ela passa a ter os 8 elementos, tal como o argônio. Então, o que acontece é que ao aproximar do cloro do sódio, o cloro tem a facilidade de receber esse elétron. Se receber, passa a ter um elétron a mais em relação ao número de prótons e com cargas opostas você tem uma força eletrostática que une esses dois elementos, certo? Essa aqui é uma força forte representada pelo NaCl aqui. Você tem a troca, que é a distribuição, né, de cargas de elétrons que estão, no caso aqui, excedente e aqui faltando. Então esse cara doa, esse recebe, forma a ligação iônica que é feita por troca. Agora a gente tem aqui a ligação covalente, que é feita pelo compartilhamento. No caso aqui, elementos que estão em situações intermediárias na tabela periódica, por exemplo, elementos da família 4A, como o carbono, o silício, o germano. Né? Por exemplo, o carbono tem um número atômico 6, a distribuição 1s2, 2 no total, 2s2, 4 no total, 2p2, 6 no total. A camada interna K está completa e essa L aqui tem 6 ao invés dos 8 que tem 4, perdão, ao invés dos 8 que se deseja para se aproximar dos gases nobres. Então, ele está justamente no meio termo. Não tem nem facilidade para doar e nem de receber, mas tem facilidade de ligar com outro carbono, formar uma ligação dupla, por exemplo. Tá? E aí sim compartilhar elétrons.
Claro que aqui ainda o carbono precisaria ligar com, por exemplo, outros carbonos, no caso de um grafeno, de um nanotubo de carbono, ou ligar com um hidrogênio, um outro tipo de ligação que você tem aí orgânica, tá? Mas não vou entrar agora em detalhes no que é a ligação sigma e ligação pi, eu falo em outro momento, na hora que eu me dedicar ao vídeo para orbitais. Vou fazer um próximo vídeo agora explicando qual é essa ideia que nós temos do conceito aí de orbitais. Então, nesse primeiro momento, o que acontece aqui é que esses caras compartilham carga e aí sim passa a ter os 8 elétrons e ficam estáveis. Tá bom? Então, por compartilhamento, aqui você consegue atingir o número de elétrons que você precisa. Outro tipo de ligação forte também é a metálica. A metálica ela tem um comportamento diferente das anteriores, né? O conceito é diferente. E veja só, imagine, por exemplo, que a gente já fez a distribuição aqui do Na. Pense no cristal aí de Na. A gente sabe que ele é um metal, ele pode se juntar com outros metais, com outros NAs, por exemplo, e formar um sódio. Então, a gente sabe que ele é um metal, por exemplo, berílio, qualquer um que você pensar. Só que quando esse cara se junta, ele vai juntar com outro Na+. Tá? Ou seja, como é que você pode garantir que esse cara fique estável? E você sabe que ele fica estável. Então, essa ligação é um pouco diferente, porque você está juntando cátions num bloco, num conjunto assim, uma rede cristalina, tá? E assim sucessivamente, tá? E ele fica estável por conta dessa nuvem de elétrons que passam a ser livres. No cristal ele se liberta e passa a se movimentar livremente, tá? Num potencial tal que balanceia esse potencial positivo que você tem aqui. Que ao final, esse metal, né, esse elemento, ele vai ter, esse material metálico vai ter um potencial neutro. Então, esses elétrons se movimentando, no final vão garantir a carga neutra para o seu sistema. Nós podemos modular, e a gente vai fazer isso lá nas propriedades elétricas mais à frente, esses elétrons dentro de um metal com uma nuvem de gás. O elétron como um gás se movimentando. Tá? Então, apresentando os conceitos, a gente tem ligações metálicas iônicas, uma troca, um doa, o outro recebe elétrons para ficar estável por forças eletrostáticas se juntam, um compartilhamento de cargas para que, como eles têm afinidade eletrônica muito próximas, eles compartilham cargas e aí alcançam, depois de fazer outras ligações aqui, uma estabilidade. E outro conceito é que você junta cargas cátions, por exemplo, nesse caso aqui, e tem uma nuvem de elétrons mantendo toda essa estrutura neutra e compensando essa força de repulsão que existe entre esses cátions. Tá? Então você tem com certeza elétrons vagando em todos esses lugares aqui para estabilizar essa força de repulsão que você tem entre esses cátions. Ok? Agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre a ideia dos orbitais. Vamos em frente.